Amém? Então você pode se assentar e eu quero convidar mais uma vez a doutora Ilma para estar aqui. Com muita alegria nós temos em recebê-los, essas famílias abençoadas. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Fique à vontade, sempre aqui no nosso meio, tá bom? Glória a Deus. Gente, chegamos ao final, não é? Desse tempo tão precioso. Como eu agradeço a Deus, porque Deus tem seus propósitos em todas as coisas, né? Nós sabemos que Ele escreve, Ele realiza, Ele faz as conexões certas, né? É tão impressionante o agir de Deus. A gente sai do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Isso é muito precioso. Gente, nós queremos já agradecer, né? A Flávia já fez um momento de gratidão, agradecer o carinho de vocês, a confiança, né? Como a Flávia falou, realmente, nós que estamos nessa caminhada há tantos anos, é uma grande responsabilidade uma igreja entregar, né, o seu púlpito e toda a dimensão de uma igreja para pessoas que ainda nem conhecem direito, né? Então, nós sabemos que é um nível de confiança. E muito obrigada, pastor Júnior, Michele, toda a sua família, todo o corpo de liderança dessa igreja. Muito obrigado. Obrigado a Padilha, Esté, Pedro, Sofia, sua mãe. Que precioso, né? Foi a Esté esse ponto de conexão para nós estarmos aqui hoje. Que alegria, né? Muito obrigada, gente. No nosso Instagram, a Flávia, na verdade, eu aprendo com ela. Essas coisas de Instagram, eu aprendo com ela, gente. Eu sou da geração analógica, né? Estou aprendendo digital, né? Então, ela, quando projetou aqui o Instagram, eu nem falei de Instagram, porque eu desligo mesmo. Mas a gente tem o Instagram, Ilma e Celso Cunha, e nós temos lá partilhado um pouco daquilo que Deus tem nos dado. E em fevereiro, eu fiz 70 anos, né? Como a Flávia falou. Aliás, eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo 70 anos tão feliz quanto eu, né? Eu fiquei naquela euforia de comemorar os 70 anos, e aí perguntando, os meninos perguntando, os filhos, mãe, vamos fazer uma festa para você? Falei, não quero festa, saindo de pandemia, eu vou pensar em algo para celebrar os meus 70 anos. E eu estava estudando sobre o ano Shemitah, né? E o Shemitah é o 7º ano judaico do descanso e da libertação, é o momento que libera, né, para os prisioneiros. E pensando nisso tudo, eu falei, eu já sei, vou contar a minha vida por cada ciclo de 7 anos. Aí comecei a contar todos os ciclos de 7 anos da minha vida. E comecei a perguntar ao Senhor, né, onde tinha sido ali o descanso, a libertação. Eu queria que algo se tornasse, que esse sentido se tornasse bem real na minha vida. E aí deram 10 ciclos, 10 lives de 7 anos. 10 lives de 7 anos. Gente, eu comecei no dia 27 de janeiro, terminei no dia 5 de fevereiro. E como Deus se revelou nessas lives. Foi algo tão tremendo, porque cada ano, cada ciclo que eu perguntava para o Senhor, Ele me mostrava, foi aqui, você não lembra, nem sabia, não entendia, mas aqui está o livramento que eu te dei, aqui está o descanso para a sua alma que entrou, aqui está o cuidado, e Ele começou a se revelar de uma forma tão especial, e como houve cura durante esse movimento das lives. Então, depois, se vocês quiserem ir lá, vai lá no Instagram, dá uma olhada lá, conheça lá os nossos cursos. Se alguém quiser ir a Israel conosco, nós vamos em abril, Flávia vai, Mário, né? Você vai, Esther? Na fé? Já levantou a mão, né? Na fé.
Não é? E nós vamos trabalhar lá durante essa viagem, vai ser abril de 2023. O tema nosso, que eu sou toda assim, meio organizada também com o tema, né? O tema será a construção da identidade onde tudo começou. Em cada lugar daquele lá, uma coisa eu sei, eu vou falar sobre identidade. Tenho certeza que Deus tem algo para nós nesse tempo lá. Por quê, gente? Porque nós estamos num tempo de afirmar a nossa identidade. Precisamos conhecer qual é a nossa origem. Lembre, da origem ao destino, uma travessia conduzida pelo Abba Pai. Não é que nós estudamos lá em Goiânia, né? Então, isso está muito forte no meu coração, muito me impulsionando muito. Eu sei que Deus tem algo a fazer nesses dias. Então, está aí o nosso convite para vocês. E mais uma informação, né? Como vocês já sabem, nós somos do Espírito Santo. Mais ainda, nós somos de Vitória do Espírito Santo, né? Vitória, gente. Você imagina morar numa cidade que chama Vitória e que o estado é Espírito Santo. Não é por acaso que a faculdade Vitória do Espírito Santo veio para Osasco. Que conexão é essa, pastor? Nós ficamos noivos lá em Espírito Santo. Meu Jesus, a conexão é antiga. Deus não estava fazendo algo tremendo. Para ir para a glória não precisa morrer, é só atravessar a ponte. Diz o Celso. É verdade, a nossa igreja é a Missão Praia da Costa, pastor Simon Araújo, pastora Mirna, e tem sido sempre uma alegria muito grande ver essa igreja também tão impulsionada, que tem tantas conexões, e tem sido maravilhoso, gente. Mas nós estamos encerrando a nossa especial história de amor. Começamos ontem à noite, capítulo 1 da história. Hoje à tarde foi o 2º capítulo e agora o 3º capítulo. Mas eu já estava ali perguntando para o Senhor, como que o Senhor quer que eu encerre esse trabalho? Porque não sei se é para eu falar mais a palestra ou não. Por quê? Porque nós já temos tido um tempo tão precioso aqui diante do Senhor. Uma linda e especial história de amor. E nesse 3º capítulo eu quero que vocês... Pode jogar para mim na tela? Ok, obrigada. Resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Né? Eis que faço novas todas as coisas. Deus é o Deus que faz todas as coisas novas. Quando ele escreveu lá em Isaías, né, inspirando o profeta Isaías, capítulo 43, 18 e 19, ele diz: não vos lembreis das coisas antigas, isto é, não fixe sua memória nas coisas antigas. Aquilo que aconteceu lá atrás, que doeu, que foi adversidade, que trouxe sofrimento para a vida, não coloca o seu foco de atenção nisso, que foi o que eu falei hoje à tarde, da fixação, da obstinação, da idolatria. Eis que faço uma coisa nova. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus é Deus de coisas novas. E não é por acaso que Deus encerra o Antigo Testamento, último livro, último capítulo, último versículo, com esse texto. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Basta olharmos à nossa volta. Tudo o que tem acontecido à nossa volta ao longo dos anos. E o Senhor fala de um movimento de coração com coração. Converterá, converter, verter, derramar, fluir. Um coração que se derrama junto com outro coração. Então, um movimento de cura começa na família, entre pais e filhos. Pais e filhos.
Como nós precisamos entender isso. A igreja é porta-voz dessa mensagem. Não é por acaso que o Novo Testamento começa no capítulo 1 como, gente? Como é que começa? Capítulo 1 de Mateus. Mateus, gente, está lá? Capítulo 1. Começa com o quê? Genealogia de Jesus. Fala aí, Padilha. Genealogia de Jesus. O que isso nos diz? A família começou na Gênesis, lá na Gênesis, a fundação da história, onde Deus instituiu ali a primeira família. Todo o Velho Testamento fala de família, Deus convocando famílias, porque todas as ações de Deus na história foram realizadas tendo por família como fundamento. Tendo como fundamento a família. Desde o início. Família de Noé, família de Abraão. Toda a história bíblica é marcada por famílias. E Deus não ocultou nenhum problema que as famílias têm. Lá tem família para todos os gostos, gente. Não é? Verdade. Tem famílias que seguiram princípios, mas tem famílias que transgrediram princípios, que sofreram as consequências. Está na Bíblia, porque no mundo que vivemos, este mundo que a palavra de Deus diz que jaz no maligno, nós estamos vendo o quanto o arsenal do inferno está direcionado desde o princípio para destruir famílias. Aliás, Satanás sabe o que é família no propósito de Deus. Ele sabe. Embora muitas vezes nós cristãos não nos lembramos do que é o propósito de Deus para a família como representação do reino de Deus aqui na terra. Vou falar a mesma frase que falei à tarde, como território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios do reino. É essa a nossa responsabilidade. E o Novo Testamento começa com a família de Jesus. E ali tinha todos os tipos de pessoas, não é? Dos prováveis aos improváveis. Uma família com todos os desafios, uma genealogia que tem alguém muito especial, que todas as vezes que eu perguntava para as pessoas em palestras, se você fosse escolher hoje uma pessoa na galeria dos heróis da fé, para você escolher assim como referencial, quem você escolheria? Ninguém escolheu quem eu escolhi, gente. Que eu botei no Enigmas da Alma. Raabe, essa mulher que está na genealogia de Jesus, onde Deus muda uma história, muda um destino. Né? Aponta para ela um novo destino e a coloca na genealogia de Jesus. Vocês sabem que a galeria dos heróis da fé não se fechou? Lê lá os últimos versículos. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus espera por nós. Deus quer que hoje nós sejamos heróis e heroínas para escrever uma história. Eu ia passar a cena de um filme, eu resolvi cortar para agilizar o tempo, mas muita gente aqui conhece a cena daquele filme O Gladiador, não é a da luta, porque é uma cena bem conhecida da luta, mas é a cena daquele filho que volta para casa na esperança de receber o reino, o legado, né? A herança que seu pai tinha deixado para ele, porque herança é o que deixam para nós, é algo ali palpável, algo que você pode dizer, essa é uma herança. Agora, legado é o que deixa em nós, marcado. E ali, aquele rapaz recebe a notícia de que ele não seria o sucessor do pai. Se vocês depois forem lá e olharem, ele naquele momento, ele bem desanimado, bem raivoso, ele começa a dizer para o pai o que o pai tinha dito para ele numa carta. Quando o pai fala, você não será imperador. E ele diz, pai, na transferência de poderes, o Senhor escreveu uma carta para mim dizendo os valores que eu precisava ter. E ele diz, sabedoria,
justiça, firmeza e temperança. E ele fala: eu não tenho nenhum deles, mas eu tenho outros. Eu tenho ambição, engenhosidade, coragem e devoção. E aí começa um diálogo muito interessante ali naquela cena, porque ele diz: pai, um abraço seu teria sido como um sol na minha vida durante 1000 anos. Tudo que quis fui agradá-lo. Ah, se você tivesse me amado. Mas era como se não me quisesse como filho. Por que me odeia tanto? E aí o pai olha para ele naquele momento e diz uma frase. Ele diz: sua falta como filho é a minha falha como pai. Quem não falha? Todos nós falhamos. Não existe famílias perfeitas, não existe pais perfeitos. Nós vivemos num mundo imperfeito. Sempre vamos lidar com essas falhas, com essas faltas. Mas há uma escolha a se fazer. O dano causado foi irreversível na estrutura perversa daquele filho que ficou perdido na sua história e entrou na insanidade e destruiu aquele reino. Quando a gente olha aquela história com o poder do cargo usurpado, todo poder usurpado resulta em destruição. O mundo fala muito de empoderamento, gente. O verdadeiro poder é aquele que Deus já colocou dentro de nós. Todas as habilidades, todas as competências, todos os recursos que temos na nossa vida, Ele já nos outorgou. Nós somos, sim, empoderados. Mas não só com esse poder pessoal, que poder no latim vem da palavra potere, ser capaz de, esse que nos habilita a darmos respostas ao mundo, respostas, demandas diárias, resposta, porque o manual, o princípio já está estabelecido na palavra. Mas esse poder que vem pelo Espírito Santo de Deus, esse poder que nos faz nos sentirmos filhos amados do Pai. O amor cura. Era o que aquele rapaz queria. Ele queria exatamente aquele poder que ele não tinha conseguido na sua vida. Mas Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Eu citei essa cena do gladiador, mas na Bíblia também tem muitos exemplos. Jacó é um deles. Quando nós olhamos a história de Jacó em busca de uma identidade, em busca de uma bênção, ele enganou por causa da bênção, ele fugiu por conta da bênção usurpada, ele não internalizou a bênção que ele usurpou, ele não se sentiu abençoado, ele lutou pela bênção e ele foi transformado pela bênção. Há um momento da vida que Deus nos confronta com a nossa história. De Jacó foi o val de Jaboque. Porque quando ele soube que Esaú estava vindo, ele começou a usar as mesmas estratégias para acalmar o coração de Esaú. Ele junta os bens e diz para os seus empregados: vão à frente. Quando vocês se encontrarem com Esaú, diga. E ele perguntar: de quem esses rebanhos? De quem tudo isso? Você vai dizer: do seu irmão Jacó que mandou para você. A estratégia de manipulação era a mesma. Mas o Senhor não ia deixar ele continuar da mesma maneira. E ele vai descer para o val sozinho. Há momentos da nossa vida que Deus nos leva a sós, para um lugar onde Ele quer tratar conosco. E Jacó vai para o val, e lá vem o anjo do Senhor, que na Bíblia a gente sabe que é o próprio Senhor. E ele começa ali naquela luta, quando o dia começou a raiar. Ele diz para o anjo disse: já vou partir. Ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares.
É interessante que há um tempo atrás, antigamente, se cantava um cântico que dizia assim: o anjo perguntou. O anjo não perguntou isso, gente. O anjo não perguntou isso. O anjo perguntou: qual é o teu nome? Nome que fala da nossa nomeação, da expectativa, Flávia falou sobre isso, da expectativa que se coloca sobre um filho, uma nomeação que diz de identidade, de destino. E quando o anjo pergunta qual é o teu nome, gente, o anjo não sabia qual era o nome dele? Sabia, mas como eu falei ontem, nenhuma pergunta que Deus faz na Bíblia, que Jesus faz, é porque ele não sabe. É a gente que precisa saber. É confronto. É uma pergunta confrontadora. E aí eu imagino o que passou pela cabeça de Jacó naquele momento que ele tinha que levantar a cabeça e dizer: eu sou Jacó. Eu acho que ele falou de cabeça baixa. Porque naquele momento o anjo disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Isaías diz que Jacó foi criado, mas Israel foi formado. Formado na dor. Eu creio que esses 2 dias que passamos aqui, pastor Júnior, é o nosso Val de Jaboque. É o nosso Val de Jaboque. Porque o Senhor está nos confrontando. É tempo, irmãos, das famílias cristãs se posicionarem. Não dá mais para nós ficarmos encolhidos. Porque quando Jacó se deparou com o seu nome, com a sua história ali, Davi fala no Salmo 51, versículo 6, tu amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade da nossa história. Deus ama a verdade do nosso íntimo. Quando nós nos deparamos com a nossa história, que foi isso que Isaías fez. Eu gosto muito de citar esse texto. Por quê? Porque o capítulo 6 de Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias. Será que é por acaso, só para situar a história, que tem essa referência à morte? Não, era um ano de luto, era um ano de perda, era um ano de tristeza. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Ele viu a glória, ele viu a santidade de Deus no momento de tristeza. A alegria é pouco pedagógica. A gente aprende pouco com alegria, mas nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, muitas vezes, quando Deus começa a se revelar, nós conseguimos olhar a santidade de Deus. Porque naquele momento o coração de Isaías começou a pulsar um ai. O que é uma expressão? Ai. Dor. Dor. Quando nós estamos sentindo uma dor, e especialmente a dor da alma, que muitas vezes o ser humano só muda no limiar da dor. Até mesmo aquela dor de estar numa cama, olhar para um teto branco, geralmente branco, e pensar na vida, o que eu fiz da minha vida até hoje, o que é a minha história, passar a história limpo. Ele diz: ai de mim. Ele não diz ai do outro, ai de mim. Ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que Isaías estava dizendo? A palavra de Deus diz que o que contamina é o que está lá dentro. Então ele estava dizendo que o coração dele também estava contaminado. Quando a boca pronuncia aquilo que já está dentro do coração. Ai de mim, porque eu vou perecendo e que eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Logo depois ecoou a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa foi uma conversa no céu, gente. Essa foi uma voz que ecoou lá. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A pergunta do Senhor, porque num outro momento, quando essa pergunta ecoou no céu,
Outra voz se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me. Jesus. Lá foi Isaías. Depois foi Jesus. Ele veio. Quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A mim. E é isso que a gente tem refletido aqui nesses 2 dias. Ontem, quando eu falei de resolver no passado, é porque é tempo da gente olhar para dentro da nossa alma, uma imersão na nossa alma, para não vivermos mais as mazelas da alma, para não ficarmos entregues às dores da alma, para sairmos dessa condição de vítima da história, para sairmos dessa condição de crianças imaturas, como eu disse hoje à tarde, para dizer: envia-me a mim, porque nesse momento eu me proponho a sair de mim e ir para o outro. Quando Jesus disse, falando sobre os mandamentos, ele diz: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar, o segundo mandamento semelhante a este são 2 e não 3. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus faz um entrelaçamento do amor. Coloca no mesmo nível. Isso quer dizer que não é depois que eu me amo que eu vou amar o outro. É enquanto eu me amo, eu amo o outro. E nós vivemos hoje no meio de uma geração que tem um amor narcisista, um amor centrado em si mesmo, um amor que só olha para si mesmo. O outro, depois. Esse amor egoísta. Esse amor do dá. E que não tem nada a ver com o amor de Jesus, que é o amor doação. Estamos vivendo esse amor. Esses dias eu estava lendo lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor e não o amor. Vou explicar. Porque nós vivemos também numa geração de pessoas apaixonadas por Jesus. Mas esse amor não as impede de quebrar princípios. Agora, o amor que flui do temor é o amor que dá a Deus o devido lugar. E porque o teme, porque o reverencia, porque sabe quem Ele é na história e na nossa vida. Esse amor esse temor nos amadurece. E o amor que flui desse temor é o amor que transborda. Não é o amor centrado em si mesmo. Por que tem tantos filhos sem pais hoje, gente? A família é o lugar que o amor circula. E converterá o coração. Então é exatamente esse amor que tem que circular na família, dos pais aos filhos. Para que ele venha dos filhos para os pais. Os pais curam os filhos. Os pais curam os filhos. Por que há tanta criança, tanta adolescente, tanta gente com diagnósticos aí, muitas vezes difíceis da gente lidar? Crianças tão pequenas já tomando essas medicações que a gente já sabe que interferem no cérebro. Cérebros em formação. Crianças já embotadas emocionalmente de tanta medicação que elas têm, medicações psiquiátricas que elas têm tomado. Que mundo é esse? Estamos, muitas vezes, já trabalhando para uma geração de robôs, de crianças robotizadas, de adolescentes robotizados. Por que há tanto suicídio de criança e adolescente? Cada vez que eu pego os dados estatísticos, e eu tenho uma amiga, amiga nossa também, né, Flávia? A Débora, que é uma psiquiatra, e ela nos alimenta muitas vezes com essas informações das pesquisas. Isso nos assusta. Chegam pais desesperados, que não sabem como lidar, porque os filhos estão lá se automutilando. Por que a dor na alma é tão grande que eles precisam de uma dor aqui fora?
para dar conta da dor da alma. E o processo é o mesmo. Quantas crianças que estão hoje viciadas em pornografia? Quando os pais descobrem, já estão há anos. Quando eles descobrem, está com 13, 14 anos, só que começou lá com 8, 9. É desesperador. Porque a estratégia hoje é com as crianças, gente. Mas mudou? Mudou. Lá no Egito, quem Faraó mandou matar? As crianças e os meninos. E os meninos. Por quê? Porque tiram-se os homens, né? E aí vai ficar uma geração de mulheres. Muito feminina é sinal de pouco masculino. Herodes. A estratégia não mudou, gente. Não mudou. E o nível de meninos perdidos, sem direção, à deriva da vida. Há um clamor na alma dessas crianças. Há um clamor. É como se eles estivessem com essa mostração pública de violência, porque os restos da família se vê no social. É como se ele estivesse gritando: Pai, não vês que eu estou clamando? Há uma súplica calada que se vê no comportamento, no que eles fazem. É preciso um olhar para o cenário da formação, gente. O ser humano nasce pronto. É um ser em construção. Olha aí, essa criancinha prematura. É preciso formar os indivíduos, construí-los. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Um pai começa uma obra e conclui assim como o Senhor conosco. É o exemplo do Deus Pai. Lá em Provérbios 14, 26, diz: aquele que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. É uma convocação. A palavra de Deus fala de um processo de construção que se inicia no momento em que somos gerados e que só se completará quando estivermos face a face com Cristo. Enquanto estivermos aqui, é essa luta diária, mas é preciso formar o indivíduo. É preciso, quando a Ana escreve, né, criança vem com manual, vem sim, está na palavra. Esse discurso de criança não vem com manual, é maligno. Uma geração faz a educação da outra geração. É preciso, sim, submeter o indivíduo às leis da humanidade, porque pela sua natureza ele é um ser inacabado. Ele não traz em si as leis da humanidade. Elas devem chegar das instituições, e se não vier logo cedo, a consequência vem logo de imediato. Por quê? A primeira instituição responsável pela lei é a família. Família, escola, igreja, são duas parceiras da família, né? Primeira inserção da lei. E é a base de todas as leis, mas nessa educação familiar ultraliberal, que deixa a criança livre para fazer suas próprias escolhas, nós estamos vendo crianças inseguras, sem barras, sem limites, que não sabem conduzir suas vidas, porque sem leis claras e objetivas, o mundo delas se desorganiza. E se os pais forem cúmplices dessa política ultraliberal maligna, nós não escreveremos a educação. A essa geração não fará a educação da próxima geração. A criança precisa de limites. A família vem sendo minada por esses meios de comunicação. Muitas vezes, diante da ausência dos pais, eu não estou falando só ausência física, eu estou falando ausência afetiva também. Que muitas vezes até tenha a presença física, mas não tem a presença afetiva. Um abraço seu teria sido como o sol na minha vida durante 1000 anos. Um abraço.
um toque, uma palavra de afirmação. Eu creio, gente, que nós estamos vivendo muito tempo parecido com aquele tempo lá que os hebreus viveram no Egito. Quando Moisés vem com o sonho da liberdade e ele chega diante de Faraó e fala: deixa o meu povo ir para fazer uma festa ao Senhor no deserto. Sabe o que Faraó faz? Chama o capataz e diz: esse povo está ocioso. Aumente o trabalho deles. Não lhes dê palha. Deixe que eles mesmos vão buscar a palha, mas em nada diminua o trabalho deles. Está lá em Êxodo capítulo 5. E diz lá no final do texto: todo o povo hebreu corria aos arredores do Egito, pegando restolho em lugar de palha. Eu penso que a palha era necessária para a confecção dos tijolos, para o trabalho deles. Então, palha era um recurso necessário que eles precisavam para executar bem o trabalho. Mas o que vem ser restolho? Eu penso que restolho é tudo que não, todo o tempo gasto, que não agrega nenhum valor na nossa vida. Quanto tempo gastamos em tantas coisas que não agregam? E Paulo diz uma expressão muito forte em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque ele diz: porque ainda que vocês tivessem 10.000 aios. Aios eram indivíduos condutores da educação de criança dos filhos dos nobres. Então, a gente poderia traduzir por mestres. Pessoas que tinham que ensinar, que tinham que fazer a educação doméstica para encaminhar aquelas pessoas na vida. Mesmo que vocês tivessem 10.000 pessoas com essa condição, não terias, contudo, muitos pais. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Essa concepção de liberdade impede a construção do projeto de formação fundamentado em princípios e acaba por se tornar opressora, porque tudo tem um valor monetário, não mais moral. E aí vem toda essa inversão de valores, onde o ter é mais importante do que o ser, onde uma vida humana não vale quase nada diante da necessidade de um aparelho, de pegar algo do outro, mata-se por qualquer coisa. Olha os sintomas da inversão de valores: ingratidão, insatisfação, murmuração, consumismo. Aí vem o adoecimento da alma, medo, insegurança, ansiedade. A igreja, junto com a escola, era a parceira fiel da família na formação dos valores morais, éticos, valores de condutas. A igreja e a escola. Mas como estão as escolas hoje? Queridos, Deus é um Deus de família. Deus é um Deus geracional. Quando as pessoas perguntavam: Deus, quem tu és? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus geracional. Portanto, nós somos chamados para sermos guardiões de gerações. A mensagem que a Flávia carrega é exatamente essa, uma convocação para sermos guardiões de gerações. E começa com a primeira geração que nós temos dentro da nossa casa. Mas um Deus, com desenho minúsculo, está assumindo este poder na modernidade, na pós-modernidade, o Deus mercado. Tudo passa a ter um sentido utilitário, monetário, material. E muitas vezes a igreja, até como instituição, pode entrar nessa relação de oferta e consumo. Por quê? Porque muitas pessoas não estão mais estabelecendo vínculos fraternos e religiosos com a comunidade, com a igreja, mas transitam buscando atender suas demandas, de um lado para o outro, oferta e consumo. E a igreja para todos os gostos, gente. Se eu não gostei dessa aqui, se eu achei que a palavra lá do pastor Júnior foi meio dura, confrontou, né, cutucou meu caráter, eu vou para outra.
e para outra, e para outra. Então, não importa. A busca é o que se oferta, onde se oferta e o que eu estou precisando no momento. Não depende de lugares e nem depende de vínculos. E como as necessidades materiais estão acima das espirituais, a busca é o que Deus pode me dar. Só se lembra do Deus da provisão. E esse cenário é favorável para distorções teológicas. O elemento integrador que forma vínculos, que solidifica o indivíduo, se perde nesse contexto. E o que sobra nesse contexto, onde não há esses amparos tão necessários ao ser humano, é a angústia, a solidão, a ansiedade, a dor da alma. E quando vem o sofrimento, o indivíduo se volta para Deus na busca do consolo. Onde há uma oferta, uma mensagem consoladora, aí está a procura. Mas, queridos, isso não forma conduta. Não organiza o mundo interior. Não estrutura a construção, nem dá concretude à obra. É palavra. É a palavra que faz diferente. É a palavra que movimenta o interior. É a palavra que produz mudança. Está aí todas as consequências. E com isso surge famílias sem raízes. Famílias sem raízes. E aí a gente para e olha uma geração que não tem mais vínculo. Por que esses vínculos não foram formados? Porque as famílias, muitas vezes, não estão fincando raízes. Deus nos chamou para termos raízes. A cultura de cada família, né, era construída em cima de rituais familiares. Rituais muito simples. Cada um de nós, se for parar para olhar os rituais familiares, na minha casa todo mundo sentava à mesa para almoçar, ou para jantar, ou no domingo, e a gente orava. E cada filho orava. Meu pai ou minha mãe, à noite, na minha cama, orar comigo, ler a palavra, ou para aquele pequenininho ia me contar uma história. Meu pai fazia isso e me abençoava. Na hora de sair para a escola, o pai despedia filho e dizia: filho, Deus te abençoe. Hoje é tchau, pai. O ritual da bênção, que são rituais, gente, são momentos repetitivos, formadores de uma cultura. O povo judeu é cheio de rituais. Forma a cultura, dá identidade, importância da bênção. Toda a família construía seus momentos juntos e dava importância a eles como cultura familiar. E isso produzia todo um passador de cultura. Os filhos passavam a cultura para os outros filhos. Mas, com a perda dos rituais, como consequência, muitas estruturas estão frágeis. E nós estamos vendo uma inversão da ordem natural da vida. A ordem natural é os pais enterrando, os filhos enterrando os pais. E nós estamos vendo uma inversão onde os pais estão enterrando seus filhos, e filhos muito jovens. Numa geração que caminha em busca da morte. E não bastasse todos esses desafios na família, nós ainda temos que lutar contra esse sistema maligno que tem feito tudo para desconstruir os valores familiares, para destruir a história e a autoridade familiar. Porque se a honra é a base do sucesso, como já vimos na palavra de Deus, se a obediência é a base para a futura liberdade emocional, e a responsabilidade é a base para a segurança, nessa desconstrução, o que sobra? E nesse contexto da falência dos rituais familiares, aí nós estamos vendo famílias sem história.
Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos às gerações vindouras, contaremos aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, aos filhos que ainda irão nascer, os louváveis feitos que Deus fez ao longo da nossa história. Transmissão geracional. Transmissão. Mas família sem história é uma geração formada em meio à pressa e à correria, ao isolamento e ao silêncio, que não tem tempo para estabelecer os vínculos com seus filhos, para conhecer pela linguagem as gerações passadas, para ter os elementos necessários para a construção de uma história familiar. Não temos mais tempo para contar nossas histórias. Quantos filhos não sabem nada sobre os seus pais? Não conhecem a história familiar. Uma história que se perde. Gostei tanto de ir na casa de Padilha. Esther, a gente vai voltar mesmo, viu, Esther? E achar lá árvore genealógica, né? Quadro. Gente, coisa mais linda. Preservação, transmissão geracional. É preciso entender que nós vivemos num tempo que precisamos. Olha o que diz a palavra de Deus. Pergunte às gerações anteriores e vejam o que seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Lembre-se dos dias do passado. Considere as gerações há muito passadas. Pergunte a seus pais e estes lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. Deuteronômio 32, 7. Qual é o legado que nós herdamos? Qual é o legado? Agora, quando nós não queremos nem saber qual é o nosso legado, muitas vezes ele se repete, mesmo a gente não conhecendo. É preciso assumir responsabilidades. Responsabilidade. Para mudar a história, conhecer a história, identificar os males, elaborar as perdas. Fazer o luto da família ideal. Não existe família ideal. Enquanto vivemos na idealização, ficamos atados a histórias do passado que vão produzir dor. Abrir o coração para transformar a dor em palavras, para sair da condição de vítima. Não se acomodar. Porque quando nós tomamos consciência da nossa responsabilidade, nós aprendemos a lidar no único tempo que nós temos para reagir, para que o nosso futuro não seja uma repetição do nosso passado. Passamos a ser agente da nossa história. Em seus passos, o que faria seus filhos? Imagine seus filhos andando pelo mesmo caminho que você andou, repetindo as mesmas coisas que você repetiu e já fez lá atrás. Como você se sentiria? É tempo de mudança, queridos. É tempo. A história pode ter sido difícil, mas nós sempre podemos mudar. A resiliência é um conceito, né, da física que está na área comportamental, mas que diz que é a capacidade da gente, mesmo vivendo num ambiente insano, não ser destruído por este ambiente. Reverter a história. Somos capazes de reverter a história. Essa disposição de lidar com as adversidades do passado como aprendizado. Isso é uma condição de total confiança em Deus, diante das adversidades da vida. É uma escolha. É uma escolha. E essa condição está na palavra de Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4 e 8. Em tudo somos atribulados. Esse é o conceito de resiliência da Bíblia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Quando nós temos um sentido de propósito na vida, uma visão de futuro e consciência da nossa responsabilidade, nós aprendemos a lidar com as adversidades da vida, fazendo das circunstâncias adversas um processo de aprendizagem, de crescimento.
Quando Paulo diz, aprendi a viver contente, ele estava dentro da prisão, gente. Carta aos Filipenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não quer dizer que Paulo estava feliz de estar naquela situação, mas quer dizer que ele aprendeu que em qualquer circunstância, o contentamento não depende da circunstância, mas o contentamento depende da presença do Senhor conosco. Ele está conosco em toda e qualquer situação. A história que nós escrevemos, queridos, é única, é singular, não tem nenhuma igual. No nosso DNA, como a Flávia também explicou, é único. Deus escolheu para nós. Então essa história é única, singular, é marcada com lágrimas e sorrisos, com lutas e vitórias, com momentos de desânimo, mas com muita esperança. E reescrever não é jogar fora a velha história. Não é. Mas é ressignificar. Para escrever com as lições aprendidas, com as experiências vividas, porque Deus não joga nada da nossa história no lixo. Ele não joga os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento. Mas os fatos da nossa história, ele trabalha para que a nossa história possa ser o nosso melhor ministério. A sua dor será o seu melhor ministério. Está lá em 2 Coríntios. Para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Eu vou consolar o outro, eu vou ensinar o outro, eu vou confortar o outro, eu vou aconselhar o outro naquilo que o Senhor trabalhou comigo, no consolo que Ele deu para mim. É pegar as pedras do caminho e não vê-las mais como obstáculos ao crescimento. Carlos Drummond de Andrade escreveu uma poesia do início ao fim, só com essa frase: no meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Sempre existirão pedras no caminho. Você pode tropeçar nas pedras e ficar prostrado. Ou você pode fazer como os filhos dos hebreus, como o povo judeu, quando chegou diante do Jordão, em época de cheia, o Jordão estava cheio, e a ordem do Senhor era: vocês vão passar, mas tinha que ter uma crise de espera. Bota os pés na água. 12 homens, príncipes, ali estavam naquele momento. Eles tiveram que botar os pés na água. E diz ali a história bíblica, a geografia, que as águas começaram a parar, segundo alguns estudiosos, a mais de 30 quilômetros de distância. Vocês já imaginaram? Pé na água, arca nas costas. E aí a água começa a baixar aos poucos. Porque o Deus que promete é fiel. Ele é fiel, mas aí ele deu uma ordem. Quando chegaram no meio do rio, peguem 12 pedras. Para que essas pedras? Uma pedra representando cada tribo, uma pedra representando cada família. Quando chegar do lado de lá, faça um monte dessas pedras. E quando teus filhos olharem e perguntarem: que pedras são essas? Vocês vão dizer: são as pedras que tiramos do meio do Jordão quando passamos a pé enxuto. Memorial. Faça o memorial da sua história. Faça o memorial das pedras do caminho. Faça o memorial.